Para os economistas e autoridades do governo, a dívida dos consumidores continua sendo um assunto importante e preocupante. Os jornais estão sempre nos lembrando do problema da dívida. Dívidas que chegam às vezes a ser várias vezes maiores do que os salários das pessoas. Constantemente crescendo, parece, no caso de muitas pessoas, e, em muitos casos, levando o consumidor ao ponto de não conseguir pagar e honrar as suas obrigações. Assim, o problema cresce cada vez mais. Mas não é apenas um problema dos consumidores. É problema também de países inteiros. Recentemente temos ouvido bastante coisa sobre países enfrentando crises de dívida. Sem entrar nas implicações legais e éticas desta realidade, todos nós entendemos um princípio. Quem deve tem a obrigação de pagar. Tomou emprestado? Pague a sua dívida. Foi exatamente este princípio que Deus usou quando falou com Jó, mas para ensinar uma coisa talvez um pouquinho diferente. Jó 41, versículo 11 diz, Deus falando aqui, quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Deus não tomou emprestado e não deve nada a ninguém. Deus não deve nada. Este fato pode ser chocante, especialmente na nossa sociedade egocêntrica, onde muitas pessoas apontam dedos acusadores para o céu, desafiam o Criador com perguntas e afirmações deste tipo. Como Deus pode fazer isso ou deixar acontecer aquilo? Ou alguém dizendo, eu não aceito um Deus que pensa deste jeito ou age daquela maneira. Dá a impressão que Deus deve alguma coisa para nós. Alguma satisfação ou de seguir pelo menos o nosso pensamento. É muito comum ouvir pessoas atribuir a Deus suas próprias opiniões de como as coisas devem ser, mesmo contradizendo claras afirmações feitas pelo Senhor nas Escrituras. O que Deus disse para Jó é uma das lições mais importantes para qualquer um de nós. A mensagem básica das palavras divinas nos últimos capítulos de Jó foi bem simples e direta. Pensando e resumindo os argumentos que Deus faz no final desse livro, poderíamos resumir o argumento nestas palavras, que Deus olhou para Jó e disse, eu sou Deus e você é homem. Lembre-se disso e tudo dará certo. Como nós precisamos lembrar disso? As decisões de Deus não precisam passar pela peneira do raciocínio humano. Ele não precisa fazer o que eu acho certo. E não precisa me convencer dos seus motivos. Ele não me deve nada. Ele é Deus. E eu sou apenas um homem. Como eu preciso lembrar disso?